crianças, paz do Senhor, amém? Que é a tia Pati. Hoje eu vim trazer mais uma palavra para vocês, um pouquinho da palavra de Deus. E hoje a nossa última aula sobre o tema que a gente estava falando, conversando esses dias, que é o fruto do Espírito. Então hoje é o dia da gente completar o último fruto da nossa árvore. E hoje a gente vai falar sobre autocontrole. Autocontrole, tia Pati? Isso aí, exatamente. Você sabe o que é autocontrole? Hoje a gente vai descobrir, então. Mas antes da gente começar a nossa aula, tia Pati gostaria de orar com vocês. Então fecha aí seus olhinhos, junta a mãozinha e vamos falar com o Papai do Céu, amém? Querido Deus, muito obrigada por essa noite, obrigada por cada criança que está assistindo esse vídeo, que assistiu a todas essas aulas, Senhor. Mas neste momento nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe mais essa aulinha, que o Senhor frutifique em cada coração, que eles possam gerar, Senhor, na vida deles, os frutos que nós aprendemos: amor, alegria, paz, mansidão, bondade, Senhor, fé. Senhor, em nome de Jesus, ajuda as nossas crianças, ajuda, Senhor, também nós professores a dar esses frutos, ó Pai, que as pessoas possam ver o Senhor através de nós. E nós te agradecemos pela tua bondade, pela nossa família, pelo teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, a gente vai começar mais uma aulinha. E antes da gente começar a história, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Se você sabe ler, pega a sua Bíblia. Se você ainda não sabe ler, chama o papai e a mamãe, pede para eles pegar a Bíblia e ler o versículo para vocês, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que a gente já está lendo todos esses dias, que diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. E aí começa dizendo: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito nenhum com as leis. Então o que está falando aí em Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Os nossos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé. E hoje vai faltar o último fruto aqui, que é o domínio próprio. Então vamos colar lá? Último fruto da nossa árvore: domínio próprio. Prontinho. Já parte. O que é domínio próprio? Domínio próprio, crianças, é quando a gente consegue controlar tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente faz. Ter domínio próprio é controlar as suas ações, é fazer não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa fazer para agradar a Deus. E tem, crianças, um versículo na Bíblia que fala exatamente sobre isso, sobre ter domínio próprio. Lá em Provérbios, no capítulo 29 e no versículo 11, Provérbios, capítulo 29, versículo 11, diz exatamente assim: o tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso controla as suas ações. Então, ter domínio próprio é você controlar as suas ações. E existe uma história que fala muito bem sobre isso. E essa história aconteceu há muitos anos atrás, quando o rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. O rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, onde ficava o povo de Deus, as pessoas que serviam a Deus. E como o exército daquele rei era muito forte,
ele conseguiu dominar toda aquela cidade. O povo de Deus foi levado como escravo para o país da Babilônia. E quando chegou lá, o rei Nabucodonosor chamou seus servos, seus empregados, e mandou que eles escolhessem 4 jovens dentre o povo de Deus que estava lá dentro da Babilônia, para que aqueles jovens fossem empregados do rei. E o rei falou assim: eu quero que vocês deem a minha comida para aqueles garotos, eu quero que vocês deem o meu vinho para eles, porque daqui a algum tempo eu vou chamar eles para morar aqui dentro do palácio junto comigo, para serem os meus empregados aqui dentro do palácio. Então, o empregado-chefe do rei da Babilônia foi entre o povo e escolheu 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens, eles eram do povo de Israel e eles adoravam o único Deus verdadeiro, eles serviam ao nosso Deus. Quando eles chegaram lá no palácio do rei, o servo do rei, o empregado do rei, a primeira coisa que trouxe para eles foi o quê? Uma mesa cheia de guloseimas, de carnes, do vinho do rei, para que eles comessem. Mas quando aqueles garotos olharam todas aquelas coisas de comer, eles falaram: não, nós não podemos comer essa comida. Porque aqueles jovens sabiam que aquelas comidas que eram oferecidas para eles, na verdade, haviam sido sacrificadas a ídolos, a falsos deuses, que aquelas pessoas daquele país adoravam. Elas não adoravam o único Deus verdadeiro. Isso entristecia a Deus. Por isso, aqueles garotos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, resolveram não comer aquela comida. Então, Daniel resolveu conversar com o empregado do rei. Ele falou assim: por favor, nós não podemos comer essas comidas. Nos deixe comer as comidas que nós estamos acostumados a comer no nosso país. Mas aí, o empregado do rei falou assim para eles: mas se vocês não comerem a comida que o rei mandou eu dar para vocês, vocês vão ficar mais magros, vocês não vão ficar saudáveis. Se o rei perceber isso, o rei vai mandar me matar. Então, Deus deu sabedoria a Daniel e ele disse: nos dê apenas comida simples durante 10 dias. Se você nos der legumes, frutas, verduras, se depois dos 10 dias nós estivermos fracos, nós vamos comer a comida do rei. Então, o empregado do rei resolveu ouvir o que aqueles meninos estavam falando e deixou. E sabem o que aconteceu, crianças? Durante os 10 dias, aqueles meninos comeram somente legumes, frutas, verduras e água. E o que aconteceu depois dos 10 dias? O empregado do rei voltou para ver como aqueles meninos estavam. Será que eles estavam mais magros? Os outros meninos estavam comendo carne, os outros servos do rei estavam tomando do vinho do rei, estavam comendo as guloseimas do palácio. Apesar daquelas guloseimas serem gostosas, os 4 meninos do povo de Deus decidiram que eles não iam comer aquela comida. E quando o empregado do rei olhou para aqueles meninos, depois de 10 dias, eles estavam muito mais saudáveis do que todos os outros meninos que haviam comido a comida do rei. Eles estavam mais fortes, mais robustos, mais bonitos. E sabem, crianças, Deus abençoou a vida daqueles 4 jovens, porque eles decidiram não fazer a vontade deles, eles decidiram ter autocontrole e escolher fazer a vontade de Deus, aquilo que agradava ao Pai do céu deles. E sabem,
o chefe, o empregado do rei que preparava as comidas, deixou que aqueles garotos comessem a comida que eles estavam acostumados a comer no seu país. Deus abençoou tanto a vida daqueles meninos que quando o rei foi conhecer eles foram 10 vezes mais inteligentes, mais sábios do que todos os outros conselheiros do reino. E Daniel e aqueles 3 garotos foram usados por Deus durante toda a vida deles, que eles moraram no palácio do rei. Sabe, crianças, conosco é do mesmo jeito, com a gente é a mesma coisa. Quando a gente tem domínio próprio, nós vamos escolher fazer a vontade de Deus. Nós não vamos fazer as coisas que agradam a gente. Nós não vamos fazer coisas que entristecem a Deus. A gente tem que pensar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ouve e naquilo que a gente faz, para que nós possamos agradar a Deus. Então, peça para o Espírito Santo entrar na sua vida, peça para que o Espírito Santo transforme o seu coração e que você possa dar todos esses frutos. Mostre para as pessoas que Deus está na sua vida. Tenha domínio próprio, tenha paz, tenha mansidão, tenha todos esses frutos. E a tia Paty gostaria de encerrar essa aula assim, orando com vocês, agradecendo por essa série de lições que nós tivemos, por todas essas aulas, pela vida da tia Jaque, da tia Kari, que trouxeram essas aulas, e para que vocês consigam viver realmente tudo aquilo que a gente tem ensinado para vocês, amém? Então feche os olhinhos, vamos orar de novo para o Papai do Céu, amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa aula que o Senhor preparou para nós. Nós te agradecemos por todo esse tempo que nós estivemos aprendendo, ó Pai, sobre os frutos do Teu Espírito Santo. Que nós possamos ter, Senhor, na nossa vida, essa diferença, ó Pai. Que nós possamos ser como árvores boas, que dão bons frutos, que as pessoas possam reconhecer que o Senhor Jesus está na nossa vida. Deus, abençoa a vida de cada criança aqui, que o Senhor possa abençoar e a cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na próxima semana a gente vai trazer mais histórias para vocês e agora a gente vai tratar de um novo tema. Então, um desafio para você durante essa semana. Quando você tiver vontade de ficar com raiva, quando você tiver vontade de ficar bravo, quebrar um brinquedo, gritar ou desobedecer o papai e a mamãe, tenha domínio próprio. Pensa naquilo que você deve falar que vai agradar a Deus, naquilo que você deve ouvir que vai agradar a Deus e naquilo que você deve fazer que vai agradar a Deus. Amém? Um beijo da tia Paty, uma boa semana para você.